Olá, querido, querida, seja bem-vindo a mais uma aula, mais uma videoaula, e dessa vez nós estaremos falando um pouquinho sobre sociologia. Então, você vem comigo? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o conceito de sociologia. O que é sociologia? Basicamente, eu vou para o conceito mais simples dos simples. É o estudo do homem na sociedade. Então, a sociologia faz isso, estuda o homem, né, nas suas relações sociais, né? Dentro dessas relações sociais, eu separei aqui alguns tópicos que estão relacionados a isso. Por exemplo, o comportamento do homem na sociedade, não é? Como ele se comporta, como é que ele faz as coisas em função do outro, obviamente, né? A personalidade do homem, né? Como o meio social influencia a sua personalidade, né? As escolhas que você faz, né? Como o meio social influencia nas suas escolhas. Você acha que não? Obviamente que o meio social influencia. E a visão de mundo, né? Qual é a sua visão de mundo, né? Partindo da sociedade que você vive. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre essas questões, né? Então tá aí, já passei uma imagem para você. Né? Ali tem a pirâmide social, obviamente que toda a sociedade se organiza dentro de uma estratificação social, né? Você tem gente dividida em classes, né? Essas classes exercem uma certa domínio ou comandamento sobre a outra. Isso é inevitável, isso sempre acontece, não é? Então tá ali, as pessoas se organizam em sociedade, né? Vamos para o primeiro tópico aí, né? Que é o comportamento, né? Os padrões de comportamento, né? Como é que você se comporta? Você já prestou atenção nisso? Como é que é o seu comportamento social? Você já percebeu que, às vezes, o seu comportamento em determinado ambiente social, né? Por exemplo, na escola, é diferente quando você muda o ambiente social? Já viu isso? Então você tem comportamento em determinado, né, grupo social, com os colegas lá na escola, e quando chega em casa você não tem o mesmo comportamento. Você usa, às vezes, isso é muito interessante, um padrão linguístico na escola, e quando você está falando com teu pai e tua mãe, você não usa o mesmo padrão linguístico. Então esse é um comportamento social. Já percebeu isso? Que o meio social define o seu comportamento? E às vezes em outra situação, você está na igreja, por exemplo, na sua religião, o que seja, né, você já tem um outro comportamento. Olha só. Então, o meio social determina o seu comportamento. Isso aqui é apenas uma introdução para que você saiba, você perceba-se socialmente, ok? Então, você tem vários comportamentos sociais, dependendo do grupo que você está fazendo parte. Okay? Você chega na escola, às vezes uns se colocam como líder, como você viu ali a pirâmide, não é? Cara, não, eu sou o líder tal do grupo, e, né, o teu colega, ele quer se sobressair sobre os outros, e você já é mais tímido, às vezes você tem um comportamento assim, o outro não tem, mas em casa isso não existe, né? Na vizinhança isso não existe, você tem outro comportamento. Então o comportamento, ele é determinado pelo social também, né? Pelo grupo social que você faz parte. Então vamos prosseguir, né? Está aí a sua personalidade. Qual é a sua personalidade? Ali, essa imagem me chamou a atenção porque, embora esteja relacionada a profissões, né? Mas de acordo com o grupo, né? O meio que você vive, de acordo com aquilo que você assume socialmente, você pode ter uma variação da sua personalidade. Já percebeu isso? Por exemplo, em se tratando de profissões, obviamente que isso aqui é influenciado, a sua personalidade é influenciada por outros meios sociais. Mas vamos falar um pouquinho sobre profissões. Então, o policial, por exemplo, a personalidade dele está ligada à legalidade. Deveria estar, pelo menos, a legalidade das coisas. Então, a lei, né, vai influenciar na personalidade dele, né?
ele deveria, né, o policial ideal deveria ser um cumpridor de leis, de regras, porque ele vai cobrar isso da sociedade. Então a personalidade dele vai sendo moldada em função de uma legalidade, né, de obedecer às leis. Entenderam aqui como é que funciona? Já um médico, ele vai ter um comportamento mais voltado para a questão da higiene, da saúde. A personalidade dele vai estar voltada, deveria estar, estou falando aqui o ideal, deveria estar voltada para esses parâmetros, né, de higiene, de uma vida saudável, não é? Então isso influencia na personalidade dele. Não é só no comportamento, então influencia também na personalidade. Tá ok até aqui? Vamos prosseguir? Então você está percebendo aqui que nós já temos dois parâmetros, o seu comportamento e a sua personalidade, né? Elas são influenciadas pelo meio social que você vive. E tem muita gente, e aí entra uma coisa interessante, tem muita gente que muda a personalidade em função da profissão que escolheu. Você já viu isso? Muda a personalidade. Né? O médico ele tem que ser um homem, né? Um homem ou uma mulher, com certo equilíbrio, porque vai lidar com pessoas. Né? Equilíbrio emocional. Isso é personalidade. Eu já vi situações em que uma médica, ela trabalhava em pronto-socorro, acostumada a lidar com situações difíceis, né? Pessoas baleadas, né? Com cortes profundos, né? Ferimento de faca, atropelamentos, acidentes. E uma vez ela se deparou com a seguinte situação. O paciente era o esposo dela, que ele havia, né, cortado o dedo, né, de uma forma bem violenta, no liquidificador de uma lâmina, e ela não conseguiu atendê-lo. Né? Então você vê ali uma questão aí de equilíbrio emocional, né, dentro da personalidade da pessoa, né, e foi abalado. Por quê? Você lembra que eu falei que o meio social também determina? Então ela ligou o marido dela, a casa dela, não a profissão. Então ela tem um comportamento, ela lida com a personalidade dela, né, no pronto-socorro, né, mas em casa ela tem uma outra, né, uma outra forma de agir. E aí ela não conseguiu lidar, pediu a outro médico para fazer lá a sutura, porque era o marido dela. Então você vê que essas coisas, né, estão introjetadas, né, no nosso ser. Né, o meio social, a questão social. Então vamos para outro parâmetro aqui. Deixa eu mudar aqui para você ver. Nós estamos aí na escolhas, né? As suas escolhas estão relacionadas à questão social? Estão ou não estão? Então, aquilo que você escolhe fazer ou não fazer, aquilo que você escolhe ser ou não ser, aquilo que você escolhe participar ou não participar, está relacionado, é influenciado, as suas escolhas são influenciadas pelo meio social que você vive? Obviamente que sim. Né? Mesmo porque o leque de opções que você tem, né, as opções que você tem, estão dentro da sua sociedade. Se você mudar de sociedade, você vai ter outro leque de opções. Né? As coisas que vão ser apresentadas a você são diferentes. As suas opções são diferentes, dependendo da sociedade em que você está. Então, as escolhas que você faz, elas estão relacionadas, de certa forma, ao meio social que você vive. Uma coisa muito interessante é que nós tomamos escolhas, nós fazemos escolhas que nos trazem, às vezes, muitos benefícios ou muitos prejuízos. E dentro do meio social que você vive, né, e dentro da sociedade que nós vivemos hoje, você percebe o seguinte: tem pessoas que fazem coisas ruins e se deparam com situações muito difíceis. Por exemplo, alguém, por exemplo, que, devido às suas escolhas, né, entra num quadro de depressão, de ansiedade. Isso tudo está relacionado às escolhas. Né? Entra num vício de drogas, por exemplo. Essa questão é tão social, eu queria enfatizar isso aqui para você. Essa questão é tão social que, há um tempo atrás, um médico percebeu que ele curava algumas doenças, né, tão somente, ele melhorava, digamos assim, o quadro de um paciente, né, tão somente tirando ele do meio social que ele vive. Então, por exemplo,
Isso foi feito até mesmo no estudo da loucura, né? O deficiente mental. O deficiente mental, às vezes, chegava num quadro muito ruim da doença e o tratamento era tirar ele do meio social que ele vivia. Então, se ele vivia no meio urbano, colocava ele no meio rural. E isso fazia com que o paciente apresentasse melhoras. Tirou do meio social. Isso, até hoje, existe um princípio em alguns tratamentos, né, que levam isso em consideração. Você pode ver, não sei se você já percebeu, alguns centros de tratamento de alguém que é viciado em drogas, é um local bem prazeroso e distante, e longe, né, daquela aparência do meio social que ele vivia. Longe do meio urbano, longe de amizades até, de grupos sociais que influenciavam ele, né, até aquele comportamento. Então você vai aí hoje em dia, normalmente, um centro de tratamento de viciados é uma fazenda, é um sítio, né, que você tem bastante verde, bastante natureza, para que o cara consiga se afastar daquele meio social, até mesmo do visual, né, em que ele vivia antes. E isso tem resultados. Obviamente, isso traz alguns resultados. Ele se afastar do meio social, né, urbano, passar para o meio rural, né, a natureza e tudo mais, e aquilo ali leva o paciente, né, a ter um comportamento diferente e uma personalidade até diferente. Né? Uma personalidade muda, molda a personalidade dele. É claro que ninguém muda da água para o vinho, mas você consegue controlar alguns impulsos que você não conseguiria em determinado meio social. Ok? As escolhas que você fez. Na verdade, quando você leva a pessoa para uma questão mais natural, a gente vai falar um pouquinho da questão da natureza aqui, né? Você está retornando ao ponto, mentalmente, né? Vamos colocar assim, psicologicamente, você está trazendo ele de novo ao ponto em que ele tomou as escolhas erradas. Está vendo a figura aí? Você traz de novo a pessoa para a encruzilhada. Né? Você está vendo aí a imagem aí de uma pessoa sentada aí, tem ali uma bifurcação e ela pode fazer escolhas. Você, quando leva a pessoa para o meio natural, você está trazendo ela para um ponto em que ela ainda tem condições de escolher de novo. Okay? Olha só como é que a sociedade, como é que o meio social é importante, não é? Para que você possa melhorar o seu convívio e até mesmo você mesmo como pessoa. Vamos prosseguir? Então, vamos lá. Agora você está vendo aí, né? Mais uma aí, modalidade, característica do meio social, né? É a visão de mundo que você tem. A tua visão de mundo é sua. Você tem, desde que você nasceu com você, está relacionado à sua personalidade, às suas características como ser, ou ela é imposta pelo meio social. Então, as opções que você faz, as suas escolhas até, né, as escolhas ideológicas agora, ideológicas, você é de direita, você é de esquerda, você né, vê o mundo como, né, a visão religiosa que você tem do mundo, né, a visão política que você tem do mundo, como você vai encarar isso, qual a sua opinião, que lado você ficaria, em quem você votaria, digamos assim. Isso está relacionado ao meio social que você vive? Obviamente que está. Então isso também vem do meio social, né? A sua opinião a respeito de feminismo, de machismo, né? Esses conceitos que vão surgindo na nossa sociedade, no meio social, né? E o posicionamento que você vai tomando, né? A partir do momento que você começa a amadurecer, né? Em contato com essas opiniões, obviamente que isso está relacionado ao meio social. Se você for em outra sociedade em que essas coisas não são, esses elementos não são apresentados dessa maneira, você vai ter outras opiniões. As pessoas, né, por exemplo, as pessoas que vivem no mundo muçulmano, elas têm opiniões diferentes de você. Então tem uma visão de um mundo diferente. É pelo olhar religioso. A gente tem que aprender desde já, né? Daqui a pouco nós estaremos estudando aí etnocentrismo, não é? A questão da cultura nas próximas aulas. Então, desde já nós temos que aprender que uma sociedade diferente, ela não é melhor nem pior. Você deve ter pensado assim, mas uma visão
de mundo através de um olhar religioso é uma visão atrasada. Cuidado com isso. Você não pode julgar a sociedade. Por quê? Elas têm o mesmo valor, ela só pode ser julgada, digamos assim, dentro dos parâmetros dela mesma. Ela não pode ser julgada, a sociedade não pode ser julgada por parâmetros externos. Quem tem que chegar à conclusão se é bom ou se é ruim são eles. Assim como eles olham para a gente e querem até jogar bomba em cima da gente, alguns deles. Mas por quê? Porque vem coisas erradas na nossa sociedade. Então, mas quem tem que resolver os problemas da nossa sociedade somos nós. Você concorda comigo? Somos nós. Então você tem esses parâmetros, né, que levam você a ter uma visão de mundo. Isso é uma questão social também. Né? Depois a gente vai estudar com calma, né, quais são os autores que pensam dessa forma, quais são os autores que não concordam com isso. Né? A gente vai ver, né, com calma cada um deles, né, uma aula reservada para cada um deles. E aí você vai ver de onde saíram essas teorias. Né? Eu já estou trazendo aqui para você, né, como introdução também, né, alguns autores, algumas imagens aí, algumas questões bem básicas a respeito do meio social. Você está vendo uma imagem aí, estou passando para você. Isso aqui, né, é um sociólogo, né? Ele falou uma frase interessante a respeito da sociedade, né? É o Louis Bonald. Esse cara vai falar o seguinte: o homem só existe para a sociedade e a sociedade só o forma para ela. Então ele acha que o meio social é formador, a sociedade é formadora do ser humano. Né? O meio social constrói o ser humano. Você entende assim? Se você não fosse criado em sociedade nenhuma, você conseguiria se enxergar como ser humano, como ser social? Você não foi criado em sociedade nenhuma. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Então ele está dizendo isso, você só é você por causa do meio social. Se não existisse o meio social, você não seria você. Olha só que complexo que é. A sua forma de pensar, de agir, de interagir, só é do jeito que é porque você é um ser social. A gente tem o ser social e o ser biológico, natural. Então você é mais social, 99% social, do que biológico e natural. A sua personalidade está dizendo, a sua personalidade não existiria se você não fosse um ser social. Olha só, é bem complexo, não é? Então, isso é o que ele diz, o Luz, né? Bonald. Agora tem um outro cara, olha só a diferença. Esse aqui é o Rousseau, passando para você aí. Então o Rousseau vai dizer assim, ó, a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável. O Rousseau ele tem uma teoria a respeito, né, do bom selvagem. Ele tem um livro falando sobre isso. E ele vai dizer isso, ele acha que o homem natural, esse aqui já divide, ele acha que o homem natural ele é melhor do que o homem social. Ele estudou lá, por exemplo, ele estudou algumas sociedades primitivas, o homem que vivia nu no meio da natureza, ele achava que ali o homem natural era o homem natural. Não era, porque ele já vivia em sociedade. Mas ele achava que aquele homem natural ele era melhor do que o homem social, da sociedade civilizada, ocidental, que ele conhecia, que ele vivia, fazia parte. Ele via muita corrupção, muita violência, coisa e tal. E quando ele viu o selvagem, né, digamos assim, entre aspas, o homem que vivia numa tribo, né, indígena e tal, ele, não, esses caras aqui são menos violentos, esse pessoal aqui vive melhor que a gente, eles são bons, assim que ele viu, mais ou menos isso, né? E aqui ele já considera o homem natural. O outro autor já não considera o homem natural. Ele considera que o homem é só social, não ser social. Esse aqui não. O Rousseau ele acha que a natureza faz parte, né? É a parte importante, mais importante do que o homem social. Ele dividiu aqui, né, dentro desses dois parâmetros. Vamos ver mais um conceito, né? Você está vendo aí, tá aí o Marquês de Sade, né? Também um pensador, né? Olha só o que ele fala. Achei interessante essa frase. Ele, antes de ser um homem da sociedade, sou o da natureza. Ele corrobora com o Rousseau. Ele acha que ele é natural antes de ser um homem social. Né? Eles acreditam que a personalidade dele não mudaria
em hipótese nenhuma, independente da sociedade em que ele vivesse. Então ele é o Marquês de Sade, ele tem as convicções dele. Se ele fosse, por exemplo, nascesse lá no mundo muçulmano, ele também seria a mesma pessoa. É isso que eles estão colocando, né? A minha personalidade, o meu comportamento, o meu caráter não mudaria se eu vivesse em outra sociedade. Eu sou eu em qualquer instância. É isso que eles estão colocando. Então eles consideram a minha natureza imutável quando deparada com diversos ambientes sociais. Outros autores, não. Você é um ser social. Se você estiver em determinada sociedade, você vai ser assim. Se você mudar para outra, você vai ser assado. Então muda. A ideia desses autores é essa. Aqui você já tem dois parâmetros, né? Uns que acreditam que a natureza humana ela é invariável, e outros acreditam que a sociedade molda a natureza humana. Está percebendo isso? Né? Essa é só uma introdução, ainda nem começamos a falar a respeito de sociologia. Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Né? Tá aí, né? Olha só, outra opinião interessante de John Locke. John Locke também escreveu bastante sobre essa questão, né? Do empirismo, da experiência que as pessoas têm, né? No mundo físico, né? Ou a sociedade que é apresentada a ele. Ele fala o seguinte: ó, o homem nasce como se fosse uma folha em branco. Ele acha que você nasce com uma folha em branco e a sociedade vai acrescentando ali os elementos essenciais para que você possa viver e conviver. É isso que ele pensa. Isso aqui é a teoria da tábula rasa. A gente vai estudar sobre isso. Então, isso aqui é uma outra ideia, muito parecida com aquela que acredita que o homem é um ser social. Né? Então, a sociedade que muda, que acrescenta em você os elementos que você acha que são seus, mas não são, são da sociedade. Ok? E agora vamos por algumas experiências aí, vou passar para você, já, né, a título de conclusão. Eu coloquei esse faraó aí, você está vendo a imagem dele, o Samédico, Pissamédico, né, um dos últimos faraós do Egito, no século VII, ele fez uma experiência interessante. Ele queria saber qual seria o idioma natural do homem, o primeiro idioma. Né? Ele entendia que as pessoas tinham um idioma antes de todos os outros idiomas. Você nascia com um idioma dentro de você. E aí, ele pediu para fazer a seguinte experiência. Ele pegou dois irmãos gêmeos, né? Tirou da mãe, colocou lá para uma pessoa criar, e essa pessoa ela não poderia falar nada para esses irmãos. Fala nada. Porque se falasse com essas crianças, isso desde o nascimento, eles aprenderiam o idioma. Então foi feito assim, né? E ele queria saber qual idioma iria se manifestar naturalmente, não é? Dessas crianças. A pessoa que estava criando fraudou a pesquisa, né? Antes que as crianças morressem, porque ela não estava aprendendo a falar, e disse lá, olha, eles pronunciaram aqui uma palavra em tal idioma, né, para tirar as crianças da experiência, para terminar com a experiência, porque ficou com pena, porque as crianças fatalmente morreram. Mas um outro fez, né, um alemão, depois no século já XIX, fez a mesma experiência e acabou matando as crianças. Ou seja, aí a gente percebe por aqui que a sociedade, o social impera no natural. As crianças morreram. Essas crianças morreram. A força do social. Elas não tinham praticamente vida social. Começaram sem vida social. E isso dá uma... mesmo que você tente reintegrar essas crianças à sociedade, as fases ali iniciais da vida, em que elas deveriam estar interagindo com pessoas, aprendendo a falar, coisa e tal, isso foi podado. Isso tem uma alteração na mente da pessoa tremenda. É quase que irrecuperável. Tem uma outra experiência que eu queria passar, né? Essa daqui você está vendo a imagem aí. Crianças criadas por animais. Acho interessante isso, né? Até hoje acontece, são vários casos. Se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar vários casos de crianças que, por um motivo qualquer, foram abandonadas ou perdidas, né? E foram criadas com animais, com lobos, né? Às vezes com um grupo de primatas, né? E elas aprendem o comportamento daquele grupo. Inclusive, se for um quadrúpede, né, o grupo de animal que adotar, entre aspas, daquela criança, forem quadrúpedes, o grupo for quadrúpede,
a criança vai andar também da mesma forma, porque ela vai imitar aquilo que ela vê. É muito interessante. Não dá para a gente trazer vídeos aqui, tal, mas esses vídeos estão na internet. Né? Eu peguei aqui uma imagem mais cinematográfica possível, que quando você coloca assim no Google Imagem, crianças criadas por animais, você vai ver fotos absurdas ali, né, de crianças, né, comendo, né, como um animal, né, correndo, às vezes, né, andando de quatro, né, vamos colocar assim, porque elas aprenderam aquilo que elas viram. Isso tem vários casos, né? Então aqui, já concluindo a nossa aula, nossa pequena introdução, você percebe o quão importante é o meio social para você. O quão importante ele influencia a sua vida, ou melhor, o quanto ele influencia a sua vida, né? As suas opiniões, a sua personalidade e o seu comportamento. Então fique com esse recado, né, a respeito de sociologia, essa pequena introdução, e na próxima aula nós continuaremos vendo os pontos aí com mais peculiaridades a respeito de sociologia, né? Vamos estudar lá multiculturalismo, né? Culturalismo, né? Etnocentrismo, a gente vai começar a falar sobre esse assunto. Fique com Deus e um abraço.